Módulo 2, aula 2, bem-vindos de volta. Espero que vocês já estejam afiados aí, porque a nossa aula de Fundamentos da Argumentação já deu um gostinho de quero mais. E agora a gente passa então para o nosso aprofundamento. Nós vamos falar diretamente das estratégias argumentativas que a gente pode ou não utilizar, tá? Vou contar todos os segredinhos delas para vocês agora, para a gente poder saber realmente por onde dar início, como fazer essa nossa argumentação funcionar, para que a gente consiga, então, uma pontuação de excelência dentro da nossa redação dissertativa argumentativa, certo? A gente inicia aqui, então, definindo quais são, então, as estratégias argumentativas que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui 7 estratégias argumentativas e já vou dar logo o spoiler de qual funciona e não funciona, beleza? A nossa primeira estratégia argumentativa, então, que vai estar aparecendo aí para vocês às 7, tá? A gente vai começar com a enumeração. Depois nós temos a exemplificação, definição, argumentos de autoridade, relação de causa e consequência, comparação e, por fim, a pergunta retórica. Então, como a gente já sabe agora quais são os nomes, né, das nossas 7 estratégias argumentativas, a gente começa, então, lá com a enumeração. O que seria, então, essa enumeração? Toda vez que a gente fala de enumeração dentro do nosso texto dissertativo argumentativo, a gente vai estar trabalhando realmente com o primeiro, segundo, terceiro, né, nesse sentido. Então, é uma estratégia argumentativa que, às vezes, pode deixar a gente um pouco, né, nossa, será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que não? Então, na dúvida, já deixa ela ali com, né, não deixa ela com X, nem ali com o checkzinho, né? A gente já vai começar a pensar nela como sendo uma estratégia que não é tão boa, mas também que não é de todo ruim. A segunda é a nossa exemplificação, que eu trouxe aqui para vocês, exemplificação como sendo um elemento que traz um fato ocorrido, que pode ter conhecimento da grande população, podem ser fatos divulgados na mídia, dados estatísticos e situações fictícias, né? Então, tomar cuidado com essa questão aqui, ó, os dados estatísticos e as situações fictícias. Por quê? É aquela pergunta, né? Nossa, inventei dados, inventei algum fato na redação e tirei uma nota excelente. Tá, muito bem. Passou ali desapercebido, então, aos olhos da banca? Não, muitas vezes não. Por quê? Porque justamente essa exemplificação, como estratégia argumentativa, ela permite que você reproduza justamente esse tipo de coisa, né? Então, utilizar os dados estatísticos não quer dizer que inventar dado estatístico é legal, tá, gente? Pulem fora dessa, caia fora desse barco. Por quê? Essa parte de situações fictícias e dados estatísticos, elas são ali para você realmente tomar um pouco de cuidado, mas se você utilizar, por exemplo, dessa estratégia argumentativa da argumentação, de dar exemplificações diretas, por exemplo, fatos ocorridos, né, realmente que tenham esse conhecimento da população, você já vai ter uma estratégia muito bem elaborada para dentro do seu texto. Trouxe aqui um exemplo para vocês terem um pouco mais de visualização disso que eu estou trazendo para vocês, né? Ainda sobre a estratégia argumentativa e sobre a exemplificação. Então, nessa nossa aula 2, eu vou começar a trabalhar um pouco mais com exemplos de redações, tá? Para a gente conseguir ter uma visualização melhor do que realmente é para ser feito. Então, acompanha comigo a leitura do parágrafo. Nesse viés, constata-se a omissão do Estado diante da situação de parte dos brasileiros, a qual não tem acesso aos documentos indispensáveis para a execução da cidadania. Isso porque as autoridades governamentais não reconhecem a necessidade de facilitar a obtenção de registros civis. Tal fato ocorre, pois, conforme Zygmunt Bauman, na pós-modernidade, as instituições públicas não têm mais serventia social, caracterizando-se como instituições zumbis. Assim, uma fração de indivíduos não tem acesso à cidadania, já que a assistência jurídica e os mutirões para emissão da certidão de nascimento, por exemplo, são pouco efetivos. Logo, tal cenário deletério precisa ser revertido. Olha só, eu trouxe aqui um trecho, tá? Um parágrafo de uma redação, não é uma redação ainda que foi, por exemplo, nota 1000, uma redação que foi corrigida com nota 1000. É um exemplo de redação, tá? Com o tema do Enem 2021, que foi justamente essa questão do registro civil. E ele trouxe como exemplificação aqui falar, né, da certidão de nascimento, né, da emissão da certidão de nascimento. E ele ainda cita lá, ó, por exemplo. Então, a exemplificação aqui foi muito bem utilizada. Então, ela entra ali lá com o nosso check e é uma estratégia argumentativa muito bem vista e pode ser muito bem elaborada.
Depois da exemplificação, então a gente volta ali para a definição, né? O nosso tópico 3 da definição. A definição é basicamente, por exemplo, você vai dar uma explicação maior sobre uma palavra, sobre algum termo. Então você vai definir algo, tá? Então essa questão da definição é bem interessante, até para a gente utilizar como uma estratégia de detalhamento da nossa conclusão. Se eu cito, por exemplo, um órgão, né, para ser um agente lá da minha proposta de solução, eu dou a definição desse órgão, eu digo para que ele serve, já é uma estratégia argumentativa também muito bem plausível e pode ser muito bem utilizado. A gente segue então lá para o nosso argumento de autoridade. O que é esse argumento de autoridade? Na aula anterior, a gente falou sobre argumento de autoria. O que é argumento de autoria? É argumento que vai dizer ali que a sua redação é um texto próprio, que a sua redação tem ali um fundamento próprio. Então, o argumento de autoridade aqui é justamente utilizar algo que já foi dito. É basicamente a citação. Então, se eu trago a citação de um filósofo, de um sociólogo, eu cito um filme, então é basicamente eu trazer um exemplo, uma fala de alguém conhecido, né, a nível realmente social, a nível nacional, uma pessoa de valor para dentro do meu texto. Então, prof, significa então que eu posso trazer artistas? Claro, desde que sejam conhecidos, né? Se você traz artistas, se você traz filósofos ou sociólogos, não quer dizer que trazer um filósofo ou um sociólogo vai ser mais importante do que, por exemplo, citar uma grande celebridade que tenha falado algo realmente que tenha a ver com o tema tratado. O importante é fazer justamente a ligação, tá? Do que você está trazendo para o texto com o tema proposto. A partir do momento que você faz isso, pronto, você não precisa se preocupar em falar, nossa, o meu texto vai ficar muito, muito bom se eu trouxer somente filósofos, sociólogos, antropólogos e papapá, pp, e falas disso e falas daquilo, aquelas leituras dificílimas. Não significa só isso, tá? Então, uma estratégia argumentativa também muito válida é justamente essa questão do argumento de autoridade. E eu trouxe então um parágrafo, né, que é o mesmo parágrafo que a gente viu ainda há pouco, só que estava destacado justamente o quê? Destacada a parte da exemplificação. E aqui eu trago um argumento de autoridade que a pessoa que escreveu esse texto fala assim, ó. Tal fato, vou ler só o que está destacado, tá, gente? Tal fato ocorre, pois, conforme Zygmunt Bauman, na pós-modernidade, as instituições públicas não têm mais serventia social, caracterizando-se como instituições zumbis. Percebam, então, que a fala é do Zygmunt Bauman, então é uma pessoa renomada, é uma pessoa muito conhecida, então trouxe um argumento de autoridade para dentro do meu texto que fala e conversa diretamente com o tema, né? Então, esse casamento feito entre o tema e entre o argumento de autoridade, ele é muito bem feito. Há uma amarração muito bem escrita. Então, é isso que a banca pede, é isso que a banca quer de você. A gente passa, então, para o nosso tópico, em que a gente vai falar sobre justamente a relação de causa e consequência. Dentro da estratégia argumentativa de causa e consequência, é uma estratégia que ela também é muito bem utilizada, muito bem vista, tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu proponho o tema como sendo um problema, eu vou descobrir qual a causa desse problema, tá? E quais as consequências que ele vai trazer para dentro do texto. E eu vou discutir tudo isso dentro do meu parágrafo de introdução, dentro do meu parágrafo de desenvolvimento. Eu vou trazer uma proposta de solução na minha conclusão. Então, a partir do momento que eu tenho causa e consequência, que eu já consigo citar isso lá na minha introdução, eu já tenho ali o meio caminho andado. Porque também faz parte da questão da estratégia argumentativa, vai fazer parte do meu projeto de texto, certo? Então, também é uma coisa muito boa a ser utilizada. Então, relação de causa e consequência, check. Argumento de autoridade, check. Definição também, check, certo? E exemplificação também. Até agora, a enumeração que a gente ainda tá ali, né? Uso ou não uso? É melhor não utilizar. Então, a gente passa para comparação, que a comparação vai ser justamente quando a gente vai escrever um texto, a gente faz uma comparação entre uma situação e outra, né? Então, eu faço, por exemplo, uma alusão histórica. Por exemplo, eu cito um fato histórico que tenha acontecido anteriormente e que ele tem a ver diretamente com o tema. Então, a argumentação por alusão histórica nada mais é do que essa comparação, certo? Então, também um jeito da gente utilizar a intertextualidade dentro do nosso texto.
é uma sagacidade muito grande quem consegue fazer isso, tá? Então, eu realmente recomendo para todos os meus alunos que utilizem essa argumentação por alusão histórica. Então, abordar esses fatos que já têm uma importância para a sociedade, pode ser de diversas áreas do conhecimento, por isso a interseccionalidade é retratada aqui. Isso acrescenta credibilidade para o seu texto. Então, como vocês estão vendo aí, eu trouxe justamente isso e vou aqui mais à frente, ó, trouxe um outro parágrafo, tá? Esse é do tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, que foi o Enem 2019, e fala o seguinte: a revolução técnico-científico-informacional, iniciada na segunda metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações. Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais, tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários, em virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia, tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode introduzi-lo a adotar comportamentos intolerantes ou a aderir posições políticas. É imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. Então, eu tenho aqui, já de início, justamente uma estratégia argumentativa que foi o quê? Trazer um argumento por alusão histórica. Então, ele fala e cita a Revolução Técnico-Científica e Informacional, iniciada na metade do século XX. Então, o que eu já fiz? Utilizei a história. Joguei para a história e já tô começando então a fazer a ligação direta com o tema. Tem tudo a ver com o tema? Sim, tudo a ver com o tema. Então foi uma coisa muito sagaz. Então foi a redação da Luísa Souza Lima Leite, disponível na cartilha do participante do Enem 2019, que é justamente um texto que obteve uma nota 1000, né? Então a gente vê que é uma estratégia argumentativa também muito bem vista. A gente fecha então a nossa sétima, né, com a pergunta retórica. O que seria então essa pergunta retórica? Por que ela é uma estratégia argumentativa e qual é o interesse dela para dentro do nosso texto estratégia argumentativa? A pergunta retórica, então, como uma estratégia argumentativa, é porque ela vem justamente com o sentido de não obter uma resposta, mas sim uma reflexão daquela pessoa que a gente está lendo. Então, é uma estratégia, tá? Para se tomar cuidado. Então, a gente deixa ela de lado, porque pode ser que a gente não consiga obter a reflexão que a gente necessite, né? Se é que vocês me entendem. Então, a gente não pode ter uma conversa direta com o leitor, não pode ter uma conversa direta com a banca. Então, a questão da pergunta retórica pode ser que a gente se faça esse questionamento dentro do texto e que a gente acabe se perdendo dentro dele, tá? Então, a pergunta retórica, a gente esquece um pouco ela e foca somente nas outras estratégias argumentativas. Ficamos aqui então com a nossa aula 2, tá? Do módulo 2. E eu aguardo vocês na aula 3, em que eu vou falar um pouquinho sobre os marcadores argumentativos e como a gente pode argumentar e ter um bom sucesso dentro dos nossos parágrafos de argumentação no nosso texto dissertativo argumentativo. Um beijo e até a próxima aula.